Oi, meu nome é Davi Maltzcran, estou no primeiro semestre de Ciências Econômicas e agora vou apresentar o meu trabalho de Matemática Financeira. Bom, eu escolhi a opção 6, então vamos lá. Uma breve introdução. A correção monetária surgiu como uma ferramenta para combater a inflação. Ela se utiliza de índices para acompanhar a evolução dos preços no tempo e ela é muito utilizada em ramos como a macroeconomia e a economia monetária. Bom, a primeira pergunta é o que é o IPCA e qual o objetivo dele? O IPCA é literalmente o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e segundo o IBGE tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Sim, explicando de uma forma um pouco mais simples, o IPCA é um índice que representa os preços de um amplo conjunto de bens e serviços, e essa importância é muito grande para decisões políticas e econômicas. Questão B. Aqui eu coloquei a questão já, mas vou explicar ela de uma forma mais simples. Basicamente, o que ela pede é a variação do índice nesse dado período. A gente tem que o índice de dezembro de 93 é 100, dado pela pergunta, e a gente vai até a tabela e ver que o índice de agosto de 20 é esse aqui. A fórmula que a gente vai usar é que a variação dos índices nesse período é igual ao índice de agosto de 20, dividido pelo índice de dezembro de 93, menos 1 vezes 100%. Substituindo aqui os valores na fórmula, a gente vai primeiro ter que fazer a divisão, depois a gente vai subtrair por 1, a gente vai chegar nesse dado valor e a gente vai precisar multiplicar por 100%. E vai chegar que a resposta é 5.257,46%. O que significa esse número? Esse número significa que nesse período, em média, os preços variaram 5.257,46%. Indo para a questão C. A questão C basicamente pede para a gente descobrir o valor do índice em dezembro de 2018. A gente vai ter que a fórmula para descobrir isso é que o índice de dezembro de 18 vai ser igual ao índice de janeiro de 19 dividido pelo índice de dezembro de 18 menos 1, e isso vai ser igual à variação percentual do mês de janeiro. Bom, a gente vai na tabela, a gente tem aqui o índice de janeiro de 19 e a gente tem a variação percentual da taxa no mês. A gente pega esses valores, de novo a gente substitui na fórmula. A gente vai ter que primeiro passar o 1 para o outro lado somando, aí depois a gente vai ter que passar o índice de dezembro de 18 multiplicando, e aí para deixar isolado o índice de dezembro de 18, a gente vai precisar passar 1,0032 para o outro lado dividindo. A gente vai fazer a divisão e vai chegar que a resposta é 5.100,61. Ou seja, esse número é o número do índice de dezembro de 18. Vale frisar que fazendo pela HP ou fazendo assim à mão mais detalhadamente, o resultado é para ser igual. Indo agora para a questão D. A tabela vai nos mostrar 4 valores e a gente vai ter que ver de onde eles surgiram e o que eles significam. O primeiro valor é 0,43%. A gente vai na tabela, vai ver que esse valor significa a variação do índice mensal em fevereiro. A gente já tem o índice de janeiro, a gente tem o índice de fevereiro e a gente pode chegar no valor. A gente vai substituir, primeiro a gente vai fazer a divisão, depois a gente vai fazer a subtração, vai subtrair 1, e a gente vai chegar nesse número. A gente vai precisar arredondar porque termina com 9, a gente trabalha com 2 números após a vírgula, a gente arredonda para cima porque é 9, a gente vai multiplicar por 100% e vai chegar que o número é 0,43%. O que esse número significa? Esse número significa que nesse período os preços variaram em média 0,43%. Ou seja, se um livro no início do período custava R$30, no final dele ele teoricamente vai custar 30 vezes 1,0043. Indo para o próximo slide. Qual cálculo originou 4,31%? De novo, a gente vai na tabela, vê que esse número representa a variação do índice nos últimos 12 meses, até dezembro de 19. Então a gente vai precisar usar o índice de dezembro de 18 e o índice de dezembro de 19. Mas por que o índice de dezembro de 18? Porque o índice ele sempre vai ser referente ao último dia do mês. Ou seja, a gente vai usar o índice de dezembro de 18, que é como se fosse o último dia de dezembro de 2018 até o último dia de dezembro de 2019. E isso é um ciclo de 12 meses. A gente vai substituir os números na fórmula. Primeiro, de novo, a gente faz a divisão, depois a gente subtrai 1 e a gente vai chegar nesse número. A gente vai precisar arredondar porque termina em 6. A gente arredonda para cima, multiplica por 100% e vai chegar que a resposta é 4,31%. Ou seja, nesse período de 12 meses, os preços em média variaram 4,31%. Indo agora para a questão qual cálculo originou o menos 0,38%. A gente vai na tabela, vê que esse número representa a variação mensal de maio, a gente tem o índice de maio, a gente tem o índice de abril, a gente vai de novo substituir os valores. Primeiro a gente vai fazer a divisão, depois a gente vai subtrair 1, e a gente vai ter esse valor aqui. Ele termina em 9, então de novo a gente vai precisar arredondar para cima.
A gente vai multiplicar por 100% e vai chegar que o resultado é menos 0,38%. Bom, o que significa esse resultado? Esse resultado significa que, em média, os valores variaram menos 0,38%, ou seja, foi um mês diferente dos outros que teve uma pequena deflação. Também vale mencionar que, teoricamente, se um livro custava R$30 no início do período, no final do período ele vai custar 30 dividido por 1,0038. Então agora para a última questão, a gente tem qual cálculo originou menos 0,16%. A gente vai ter que esse número é a variação do índice no ano até o mês de maio. Como a gente quer, teoricamente, o primeiro dia do ano, a gente vai usar o índice de dezembro de 2019, que é como se fosse o último dia de 2019, muito próximo do primeiro dia de 2020. A gente vai substituir os valores, a gente primeiro vai fazer a divisão, aí depois a gente vai ter que subtrair 1. A gente vai chegar nesse resultado, nesse caso nós não vamos precisar arredondar, a gente somente vai precisar multiplicar por 100%, e vai chegar aqui, o resultado é menos 0,16%, ou seja, no período a variação do preço foi de menos 0,16%. Se um livro no início do período custava R$30, teoricamente no final dele ele vai custar 30 dividido por 1,0016. Além disso, gostaria de dizer que o exemplo dos livros é somente teórico e hipotético, porque numa economia os preços variam de forma heterogênea, e que os slides têm tudo detalhado, os cálculos e como se faz por meio da HP. Por uma questão de tempo eu não pude demonstrar como se faz as contas por meio da HP, mas sintam-se à vontade de olhar os slides. Muito obrigado, uma boa tarde.